Olá pessoal, aqui é o Shibuya novamente e hoje eu estou aqui para falar de uma dica de vida que vem da área mais científica. Eu vou falar sobre média e o ponto fora da curva. Alguns dias atrás eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp de um rapaz pedindo algumas dicas para mim, pedindo que eu comentasse um pouquinho sobre a situação dele, como é que eu poderia ajudar, o que ele deveria fazer. E esse vídeo então, em parte, é uma resposta a ele. Então, basicamente, o que ele me falou? Que ele é uma pessoa que vive numa condição bastante difícil no Brasil, tá? Então, uma pessoa que ganha salário mínimo, uma pessoa que mora no morro, uma pessoa que os pais estão bastante endividados, uma pessoa que ainda não tem um nível educacional muito alto. Então, certamente é uma pessoa que tem uma série de dificuldades para conseguir crescer na vida, para obter o sucesso. A gente vê grandes discussões por aí sobre qual a possibilidade, qual a probabilidade de uma pessoa conseguir ter um sucesso na vida, sendo que ela tem uma circunstância na vida que implica em grandes barreiras, grandes dificuldades. Uma das coisas que a gente vê na ciência que pode ajudar a pensar um pouquinho como achar uma saída para isso daí é entender um pouquinho o papel da média e o papel do ponto fora da curva. Então, grande parte da pesquisa acadêmica, quando a gente faz ciência, ela está focada num conceito chamado média. Na média, o que acontece por aí no mundo? Então, a gente busca encontrar relações entre uma coisa e outra e muitas vezes a gente vai usar a média para explicar essa relação. Então, a média seria uma maneira de você representar mais gente. Então, por exemplo, recentemente eu vi um artigo baseado numa pesquisa do IBGE que fala do impacto que a educação dos pais tem na educação dos filhos. E eles falaram que é um fator determinante. Os pais que têm um maior nível educacional vão ter os filhos com um maior nível educacional também. Os pais que têm menor nível educacional vão ter os filhos com menor nível educacional também. E quando você vê uma pesquisa como essa, não é que eles estão errados, é que eles estão falando de uma média. Se os pais têm uma educação maior, na média, os filhos vão ter também uma educação correspondente. Em muitos casos é isso que a ciência faz, vai pegar a média. Não vai pegar o melhor caso, não vai pegar o pior caso. E em muitos casos até a ciência vai descartar esse pessoal que está muito alto ou muito baixo comparado com a média, que são chamados pontos fora da curva, os outliers. Isso ajuda a entender muita coisa. O que na média acontece no mundo, o que de maneira geral acontece no mundo. Só que isso normalmente não é o suficiente para entender realmente tudo o que acontece, porque quase ninguém está realmente na média. Boa parte do pessoal está um pouquinho acima da média ou está um pouquinho abaixo da média, mas dificilmente você está realmente na média. E existe aquele pessoal que é uma boa parte até, que está consideravelmente pior, ou melhor do que a média. E uma outra parte da ciência vai se preocupar justamente em estudar esse pessoal. Por que um pessoal é muito acima ou muito abaixo do que a média? E aqui, como eu estou falando de dicas de vida para o sucesso, esse tipo de coisa, o meu foco são aquelas pessoas que são muito acima do que seria esperado na média. Eu estou usando meu próprio exemplo nisso daí. Meus pais tiveram pouquíssima educação. Um não teve nem um ensino fundamental completo, o outro não teve nem ensino médio completo. Então, se for seguir essa lógica da pesquisa do IBGE, o meu nível educacional também seria muito baixo. Mas eu sou o ponto fora da curva. Apesar dos meus pais não terem um nível educacional, apesar de eu ter vindo de uma escola pública, apesar de eu ter vindo de uma cidade pequena com menos recursos, esse tipo de coisa, eu estou hoje em dia fazendo um PhD, que é o nível mais alto de educação que existe nos Estados Unidos, que é o principal país da minha área de estudo. Como que eu consegui sair dessa média para chegar no topo de educação que existe? Como eu sou o ponto fora da curva? Então, se você quer obter o sucesso, parte do que você tem que fazer é isso daí. Você não tem que ter a lógica da média. Na média, realmente, esse rapaz que buscou minha ajuda teria muita dificuldade. Só que ele não pode pensar na média, ele tem que pensar como alguém fora da curva, acima da média. Então, como é que funciona esse processo? Você faz parte de um grupo que
não tem muitos privilégios, pelo contrário, você tem muito mais dificuldades do que privilégios. Dentro desse grupo, você tenta ser um cara que está acima da média, entre aquele grupo. Então, quando eu estava lá na minha adolescência, estudando numa escola, né, pública, sem grandes recursos, esse tipo de coisa, eu tento ser um aluno acima da média para aquele grupo. Eu era um aluno acima da média para aquela situação. Não significa que em nível internacional ou algo do tipo assim eu era acima da média. Só que ser um aluno um pouquinho acima da média naquele grupo permitiu, né, depois que eu mudasse para um grupo um pouco maior. Eu deixo aquele grupo que eu estava, né, de uma escola pública no interior de São Paulo sem muitos recursos, e eu fui para uma escola pública na capital de São Paulo. Já dá uma melhorada. E nessa nova escola, eu não era acima da média, eu era abaixo da média. Fazendo parte desse grupo, você começa a ter mais recursos para correr atrás, até que de repente você começa a chegar na média ou um pouquinho acima da média desse novo grupo. Quando você fica um pouco acima da média nesse grupo, está na hora de você ir para um grupo acima. E aí vai para a faculdade, vai para a pós-graduação e vai para cada uma das áreas. Hoje em dia, eu sou um cara abaixo da média nesse grupo de estudantes do PhD aqui nos Estados Unidos, que já é um grupo de altíssimo nível. E a gente luta para que dentro desse grupo eu consiga chegar na média e de repente um pouquinho acima da média, o que já me permite ir para um outro grupo. Se você está numa situação de grande desvantagem, você não vai conseguir provavelmente sair lá de uma situação muito ruim para uma situação top, mas você vai avançando e a cada avanço que você tiver, você começa a pensar, será que eu não consigo sair daquela situação que eu tô e ir para uma situação um pouco melhor? Essa situação um pouco melhor, com mais recursos, você melhora um pouco mais ainda. E você vai para outro grupo e você vai indo degrau a degrau até você conseguir chegar no seu objetivo, naquilo que você determinou como o seu sucesso na vida. Agradecendo aí o rapaz que me mandou essa questão, que fez eu pensar um pouquinho, né, como eu poderia ajudar ele. Essa é a mensagem que eu tenho para ele, que quem sabe pode ajudar outras pessoas aí. Busque fazer o melhor dentro das condições que você tem. E a hora que você tiver isso daí, busque novas oportunidades um pouquinho acima e faça isso constantemente, que ao longo do tempo, né, você tem um caminho aí para você tentar atingir o seu sucesso. Por hoje é isso, certamente eu tenho outras dicas, não é tão simples assim, mas uma das coisas para se pensar é se você quer ser uma pessoa da média ou se você quer ser o cara sempre um ponto fora da curva, melhor do que a média, e se você tiver essa atitude mental, você vai crescendo ao longo do tempo. Obrigado e até a próxima.